Você já ouviu falar de espiões da Guerra Fria e crises dos mísseis, mas deixe-me mostrar o colapso. Durante 40 anos, os Tsai-Harriwara não estavam apenas combatendo o comunismo. Estavam interrogando bandas de rock, entrando em pânico por causa de comida enlatada e tratando playgrounds como zonas de guerra. Isso não é geopolítica, é um verdadeiro desfile de paranoia. Aqui estão 33 momentos em que o medo perdeu os freios e a realidade abandonou o edifício. 1. O concurso Miss Bomba Atômica. Então, o que você faz quando o governo está detonando armas de destruição em massa a um pulo da sua cidade? Se você é a Las Vegas dos anos 1950, transforma isso na atração turística definitiva, completa com um concurso de beleza. Bem-vindos ao concurso Miss Bomba Atômica. Jovens mulheres competiam pelo prestigioso título, que culminava em uma sessão de fotos onde a vencedora usava um maiô adornado com um fofinho cogumelo atômico de algodão. Essas fotos eram então estampadas em cartões postais e enviadas ao redor do mundo, promovendo Vegas como um lugar onde se podia assistir o céu antes do amanhecer, iluminar-se com bolas de fogo atômicas enquanto tomava seu café da manhã. Era o auge absoluto de transformar pavor existencial em oportunidade comercial, porque nada grita glamour e diversão como a representação visual de uma arma capaz de acabar com toda a vida humana. 2. Os coquetéis e festas com temática atômica. A obsessão por tudo que fosse nuclear não parou nos concursos de beleza. Infiltrou-se diretamente na vida noturna americana. Por todo o país, mas especialmente em Vegas, as pessoas organizavam festas de observação atômica, reunindo-se em terraços com drinks na mão para assistir os distantes cogumelos atômicos desabrocharem sobre o deserto de Nevada. Para entrar no clima, os bares criaram o coquetel atômico, uma mistura potente de vodka, conhaque e xerez, frequentemente com um toque de champanhe para imitar a efervescência de uma reação nuclear. Era a forma suprema de humor negro. A lógica parecia ser: se a humanidade está à beira da aniquilação, é melhor que seja com um porre. Foi um momento cultural bizarro de olhar para o abismo e dizer: me vê outro, por favor, com uma cereja verde radioativa por cima. 3. Abrigos antinucleares no quintal. Enquanto alguns festejavam, milhões de outros estavam cavando. Alimentada por panfletos do governo e aterrorizantes exercícios escolares, uma febre nacional de construção de abrigos antinucleares nos quintais varreu os Estados Unidos. Não se tratava de uma operação de alta tecnologia de nível militar. Para a maioria das famílias, significava uma caixa de concreto apertada e úmida, enterrada sob as roseiras, abastecida com um feijão em lata, jogos de tabuleiro e a angústia esmagadora de uma catástrofe iminente. A realidade era sombria. Esses abrigos frequentemente tinham ventilação precária, estrutura frágil e ofereciam pouca proteção real. Mas a paranoia que criavam era bem real. Isso gerou um estranho dilema social inédito. O que você faz quando as sirenes disparam e seu vizinho despreparado começa a esmurrar a porta do seu abrigo? Era o teste supremo de hospitalidade suburbana diante de um Armagedon nuclear. 4. Panfletos de defesa civil sobre como lavar a radiação dos alimentos. Numa demonstração impressionante do que só pode ser descrito como otimismo delirante, o governo dos Estados Unidos publicou panfletos de defesa civil com conselhos sobre como sobreviver a um ataque nuclear. Uma das dicas mais desconcertantes dizia respeito à segurança alimentar. As orientações oficiais sugeriam seriamente que, se os seus alimentos fossem expostos à precipitação radioativa, bastava simplesmente lavá-los para torná-los seguros para consumo. Sim, segundo os especialistas, uma boa passagem por água da torneira era tudo o que precisava para descontaminar as suas maçãs e alfaces. Isto é o equivalente a tentar resolver uma mordida de tubarão com um pequeno penso rápido. Ignorava completamente o facto de que a radiação não é apenas sujidade superficial. É energia penetrante e invisível. A mensagem do governo era clara:
O inverno nuclear não é desculpa para uma salada com areia. 5. O complô comunista para fluorar a água. Na década de 1950, cidades por toda a América começaram a adicionar flúor ao abastecimento público de água, uma medida de saúde pública comprovada para prevenir a cárie dentária. Mas, para um número crescente de cidadãos profundamente paranoicos, isto não tinha nada a ver com higiene dentária, de maneira nenhuma. Isto era um sinistro complô comunista para envenenar a nação. Grupos de extrema-direita e teóricos da conspiração afirmavam que a fluoretação era uma estratégia secreta soviética para enfraquecer a população americana, causar danos cerebrais e torná-la submissa a uma tomada de poder comunista. Acreditavam que se tratava de uma forma de medicação em massa concebida para drenar a vontade de lutar do país. A lógica era simples e aterrorizante. O inimigo não estava apenas às portas. Estava na pia da sua cozinha, tramando a dominação mundial, um copo de água da torneira de cada vez. 6. A censura de globos e mapas. A paranoia tornou-se tão intensa que começou a contaminar os próprios instrumentos de educação. Nas salas de aula de toda a América, a representação da União Soviética em mapas e globos tornou-se uma grande controvérsia. O problema? Simplesmente parecia grande, perigosamente grande. Conselhos escolares e grupos de pais exigiam que os editores colorissem a URSS e os seus estados satélites de um vermelho sangue ameaçador para lembrar constantemente as crianças da ameaça. Mas alguns ativistas foram ainda mais longe, insistindo que os mapas fossem redesenhados para fazer a União Soviética parecer fisicamente menor. A ideia era que mostrar a sua verdadeira vastidão constituía uma forma de propaganda que glorificava o poder comunista. Era uma tentativa bizarra de literalmente reescrever a geografia, como se fosse possível derrotar uma ideologia simplesmente reduzindo o seu tamanho de letra no palco mundial. 7. O medo de mensagens subliminares nos filmes. Imagine estar sentado numa sala de cinema escura, a desfrutar de um filme, quando de repente sente uma vontade inexplicável de derrubar o capitalismo. No final dos anos 1950, este era um medo genuíno. Eclodiu um pânico em torno do conceito de mensagens subliminares. A ideia de que mensagens ocultas, projetadas no ecrã por uma fração de segundo, poderiam lavar o cérebro de espectadores desprevenidos. As pessoas estavam aterrorizadas com a possibilidade de Hollywood, considerada um viveiro de simpatizantes comunistas, estar a incorporar comandos secretos nos seus filmes. A teoria era que uma imagem de uma fração de segundo de uma foice e martelo, ou uma frase como "obedeça ao partido", poderia transformar americanos patriotas em autômatos comunistas sem vontade própria. Isto revelava um medo profundamente enraizado de que o inimigo não era apenas invisível, mas podia contornar inteiramente a mente consciente para implantar a sua ideologia diretamente no cérebro. 8. A guerra do FBI contra Louie Louie. Em 1963, a canção Louie Louie, dos The Kingsmen, tornou-se um enorme sucesso. Era cativante, crua, e a letra era reconhecidamente completamente ininteligível. Mas para o FBI de J. Edgar Hoover, aqueles vocais arrastados e sem sentido não eram apenas mau canto. Eram uma potencial ameaça à segurança nacional. O Bureau recebeu cartas de pais preocupados que estavam convencidos de que a letra da canção era escandalosamente obscena, ou, pior ainda, continha mensagens codificadas para espiões comunistas. E assim, o FBI lançou uma investigação em grande escala que durou 2 anos. Os agentes passaram inúmeras horas a reproduzir o disco a diferentes velocidades, tentando decifrar as palavras incompreensíveis. No final, após um enorme desperdício de tempo e dinheiro dos contribuintes, concluíram que a letra era ininteligível a qualquer velocidade. A nação estava a salvo da ameaça do rock and roll, por enquanto. 9. O pânico do peixe vermelho. O governo do Sr. Semmelweis tinha um objetivo simples e salutar:
encorajar os americanos a comer mais peixe para apoiar a indústria pesqueira nacional. Mas depararam-se com um obstáculo bizarro, enraizado em pura paranoia. Um dos peixes mais populares e abundantes era o salmão, que, como todos sabem, é naturalmente rosa ou vermelho. No clima febril do Medo Vermelho, isto era um enorme problema de relações públicas. A palavra vermelho era tão tóxica, tão sinônima de comunismo, que as pessoas começavam a desconfiar do próprio peixe. A propaganda governamental teve de trabalhar a dobrar para reabilitar a imagem do salmão, assegurando ao público que a sua cor era um sinal de delícia e não uma lealdade secreta a Moscovo. Foi um momento em que a histeria política se tornou tão absurda que até a seção de peixaria do supermercado era uma potencial frente de guerra ideológica. 10. Roupa íntima de sobrevivência forrada com chumbo. Quando o medo da precipitação radioativa atingiu o seu auge, uma nova geração de empreendedores viu uma oportunidade de ouro no mercado do chumbo. Empresas começaram a comercializar equipamentos de sobrevivência forrados com chumbo, prometendo proteção contra os mortais raios gama. Isso não se limitava apenas a itens sensatos como cobertores. Ah, não! Foram com tudo, vendendo roupas íntimas e roupas impregnadas de chumbo. O argumento de venda era simples. Se a bomba caísse enquanto você estivesse na rua, suas cuecas com forro especial poderiam ser a única coisa entre você e uma morte horrível. É claro que a ciência por trás disso era um completo absurdo. Uma fina camada de chumbo nas suas roupas não faria absolutamente nada para deter o poder penetrante da radiação de uma explosão nuclear. Mas numa era de puro terror, vender uma falsa sensação de segurança era um negócio muito lucrativo. 11. A febre dos juramentos de lealdade. O medo da infiltração comunista tornou-se tão generalizado que o governo decidiu que a única solução era fazer com que todos, e quando digo todos, é todos mesmo, jurassem que não eram comunistas. Isso não era apenas para espiões ou altos funcionários. Milhões de americanos comuns eram obrigados a assinar juramentos de lealdade apenas para manter os seus empregos. Professores universitários, advogados, operários de fábricas e, num dos casos mais notoriamente absurdos, até lutadores profissionais tiveram de declarar formalmente a sua lealdade. A lógica era que um agente soviético secreto, ao ser confrontado com um formulário, estaria moralmente obrigado a dizer a verdade. Foi um enorme exercício burocrático de paranoia que tratava cada cidadão como um potencial traidor, até que assinasse um pedaço de papel provando o contrário. 12. A mudança de nome da equipa de beisebol. No mundo dos desportos, poucos nomes eram tão históricos quanto o dos Cincinnati Reds. Mas no início da década de 1950, esse nome havia se tornado um problema de grandes proporções. No auge do macartismo, a direção da equipa ficou aterrorizada com o facto de que a palavra Reds soava um pouco demasiado. Bem, você sabe. Para evitar qualquer associação com os comunistas ateus, tomaram uma decisão drástica. A equipa mudou oficialmente o seu nome para Cincinnati Redlegs. Durante 5 temporadas inteiras, jogaram sob esse nome desajeitado. Tudo para que os torcedores patrióticos pudessem torcer pela sua equipa sem o medo de acabar numa lista de vigilância do FBI. Continua a ser um dos exemplos mais surreais de quão profundamente o medo vermelho penetrou na cultura americana, forçando uma equipa de beisebol a mudar de nome para evitar soar politicamente suspeita. 13. Paranoia em torno da língua Esperanto. O Esperanto foi criado no final do século XIX, com um objetivo nobre: promover a paz mundial e a compreensão entre os povos por meio de uma segunda língua universal. Mas para os olhos sempre vigilantes do FBI, esse projeto idealista parecia uma ameaça sinistra. A lógica deles era uma obra-prima de dedução paranoica. Se todos no mundo falassem a mesma língua, isso não tornaria incrivelmente fácil para os soviéticos espalharem sua propaganda comunista pelo mundo?
De repente, essa pequena comunidade de entusiastas linguísticos passou a ser vista como uma potencial quinta coluna. Agentes do FBI começaram a monitorar clubes de Esperanto, e seus defensores eram por vezes interrogados. Tudo porque sua missão pacífica de unidade foi distorcida e transformada numa ferramenta do inimigo. 14. A Cruzada Infantil pela Liberdade. Como se combate o comunismo? Com dinheiro de mesada, é claro. Num dos esforços de propaganda mais peculiares da época, foi lançada a Cruzada pela Liberdade, incentivando crianças americanas a doarem suas moedas para a causa. O dinheiro era usado para financiar as operações da Rádio Europa Livre e, de forma mais visível, para lançar enormes balões sobre a Cortina de Ferro. Esses balões carregavam milhões de panfletos com mensagens pró-democracia, destinados a inspirar esperança e resistência na Europa Oriental. Foi uma jogada brilhante, enquadrando a guerra psicológica como uma atividade saudável e patriótica para crianças. Essencialmente, o governo do Sistausiwa conseguiu transformar o ato de economizar para comprar uma revista em quadrinhos numa contribuição direta para a luta global contra a tirania. 15. A Cruzada Anticomunista da Legião Americana. Enquanto o senador McCarthy conduzia audiências em Washington, um terror vermelho mais discreto e local estava sendo travado pela Legião Americana. Essa respeitada organização de veteranos tomou para si a tarefa de se tornar a vigilância de bairro da nação contra o comunismo. Seções locais em todo o país realizavam suas próprias caças às bruxas independentes, compilando suas próprias listas negras de supostos subversivos em suas comunidades. Em seguida, usavam sua considerável influência para pressionar empresas locais e órgãos governamentais a demitir qualquer pessoa que constasse em suas listas. Tornaram-se uma força descentralizada e poderosa de paranoia, garantindo que o medo do comunismo não fosse apenas uma questão política abstrata, mas uma ameaça muito real ao seu emprego e à sua reputação na sua própria cidade. 16. As teorias da conspiração da John Birch Society. Justamente quando se pensava que a paranoia da Guerra Fria não podia ficar mais extrema, a John Birch Society chegou para elevar o nível até a estratosfera. Este grupo ultraconservador acreditava que a conspiração comunista não estava apenas batendo à porta. Ela já havia tomado conta da casa. Eles viam comunistas secretos em toda parte, infiltrados em todos os aspectos da vida americana. Mas a sua afirmação mais famosa e devastadora para a realidade era a de que o presidente Dwight D. Eisenhower, o general 5 estrelas que liderou os aliados à vitória na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, era ele próprio um agente dedicado da conspiração comunista internacional. Para eles, a paranoia era tão absoluta que até o mais celebrado herói de guerra republicano do país era um traidor secreto trabalhando para o inimigo. 17. O Pânico Lavanda. Enquanto o Pânico Vermelho visava crenças políticas, uma caça às bruxas paralela, e provavelmente mais cruel, estava em andamento: o Pânico Lavanda. Tratava-se de um pânico moral, impulsionado pela teoria paranoica de que homens gays e lésbicas representavam uma ameaça à segurança nacional. A lógica distorcida era que suas vidas, secretas, os tornavam inerentemente suscetíveis à chantagem por agentes soviéticos, que poderiam ameaçar expô-los a menos que entregassem segredos governamentais. Esse medo infundado levou a um expurgo em grande escala. Milhares de funcionários federais dedicados foram investigados, interrogados sobre suas vidas privadas e sumariamente demitidos. Não por qualquer ato de deslealdade, mas simplesmente por causa de quem amavam. Foi uma campanha brutal que arruinou incontáveis vidas e institucionalizou a discriminação sob o pretexto de proteger a nação. 18. A Lista Negra de Hollywood. Na capital mundial do glamour, um drama sombrio estava se desenrolando. O Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, ou UAC, voltou suas atenções para Hollywood, convencido de que era um foco de propaganda comunista. Uma lista negra foi criada, nomeando atores, roteiristas
diretores e músicos suspeitos de terem simpatias comunistas, muitas vezes com base em nada mais do que ter participado de um protesto anos antes. Estar na lista era uma sentença de morte profissional. Os estúdios se recusavam a contratá-los, destruindo efetivamente seus meios de subsistência da noite para o dia. Alguns dos artistas mais talentosos da América foram forçados a trabalhar sob pseudônimos, fugir do país ou abandonar completamente seu ofício. Tudo por causa de um medo paranoico de que estivessem secretamente inserindo ideologia marxista em filmes de grande bilheteria. 19. A Guerra de J. Edgar Hoover contra Martin Luther King Jr. Para a maior parte da América, Martin Luther King Jr. era um líder moral que lutava pela justiça. Para o poderoso e profundamente paranoico diretor do FBI, J. Edgar Hoover, ele era uma grave ameaça. Hoover era patologicamente obcecado com a ideia de que o movimento pelos direitos civis era um complô comunista, orquestrado por Moscou para desestabilizar a nação. Ele acreditava que King, ou era ele próprio um comunista secreto, ou estava sendo manipulado por eles. Sob seu comando, o FBI lançou uma campanha implacável para destruir a reputação de King, usando escutas telefônicas e vigilância para desenterrar informações comprometedoras sobre sua vida pessoal e tentando chantageá-lo. Foi um abuso de poder chocante, alimentado pela convicção de um único homem de que a luta pela igualdade racial era apenas uma fachada para a ameaça vermelha. 20. A queima de livros de bibliotecas. A batalha contra o comunismo não era travada apenas com espiões e soldados, era travada nos corredores silenciosos da biblioteca local. Por todo o país, comitês de vigilância, autoproclamados e grupos de cidadãos preocupados começaram a exigir que as bibliotecas expurgassem suas prateleiras de material subversivo. Sua definição de subversivo era absurdamente ampla. Livros que simplesmente descreviam a vida na União Soviética eram banidos. Até a clássica história de Robin Hood foi atacada porque sua filosofia de roubar dos ricos para dar aos pobres soava suspeitosamente como um manifesto comunista. Em algumas cidades, essa histeria escalou para queimas públicas de livros, um eco arrepiante de regimes totalitários, tudo acontecendo em nome da proteção da liberdade americana contra ideias perigosas. 21. O medo dos supersoldados soviéticos. Esqueçam as bombas nucleares. O novo medo sussurrado nos círculos de inteligência era que os soviéticos estavam desenvolvendo algo muito mais aterrorizante: o soldado perfeito. Relatórios sensacionalistas e pseudocientíficos e artigos sensacionalistas começaram a circular, alegando que a URSS estava usando uma combinação de drogas poderosas, hipnose avançada e condicionamento psicológico brutal para criar um exército de armas humanas. Esses supersoldados, afirmavam as histórias, não sentiam dor, nem medo, nem fadiga. Eram retratados como máquinas de matar imparáveis e insensíveis, capazes de marchar durante dias sem descanso. Embora completamente fictícia, essa propaganda alimentava o medo americano de um inimigo desumanizado e monolítico, transformando o recruta soviético comum num produto monstruoso de uma distopia ímpia e cientificista. 22. A plataforma voadora Hiller VZ-1 Pawnee. A corrida contra os soviéticos não era apenas pela supremacia militar, era pela futuridade mais incrível. E nada gritava futuro como a Hiller VZ-1 Pawnee do exército do Zehua. Aquela coisa parecia ter saído voando diretamente de uma revista em quadrinhos de ficção científica. Era uma pequena plataforma circular sobre a qual um único soldado ficava de pé e a controlava simplesmente inclinando-se na direção em que queria ir. A ideia era criar um veículo de reconhecimento ágil, capaz de ir a qualquer lugar para o campo de batalha moderno. A realidade era incrivelmente difícil de pilotar, absurdamente instável e expunha completamente o piloto ao fogo inimigo. Depois de gastar milhões, o exército percebeu que um prato voador talvez não fosse a arma revolucionária que esperavam.
mas ele permanece como um monumento perfeito à mentalidade de tudo é possível da época. 23. O projeto do bombardeiro movido à energia nuclear. Por que reabastecer seus bombardeiros quando se pode simplesmente colocar um reator nuclear dentro deles? Essa era a lógica brilhantemente insana por trás do Convair NB-36H, o bombardeiro experimental americano movido à energia nuclear. O objetivo era criar uma aeronave que pudesse permanecer no ar por semanas, até meses, de cada vez, proporcionando uma ameaça nuclear constante e intimidadora à União Soviética. Eles realmente construíram um protótipo e o voaram 47 vezes com um reator operacional a bordo, blindado por toneladas de chumbo para proteger a tripulação. O projeto acabou sendo cancelado devido ao seu custo astronômico e ao problema bastante significativo do que aconteceria se um Chernobyl voador algum dia caísse. Foi um testemunho da ambição da época, em que nenhuma ideia era arriscada ou cara demais na busca por superar os soviéticos. 24. Projeto Plowshare. O governo dos Uewa tinha um excedente de bombas nucleares e uma ideia maluca. E se as usássemos para projetos pacíficos de engenharia civil? Assim nasceu o Projeto Plowshare, um programa dedicado a encontrar usos construtivos para explosões atômicas. As propostas eram estarrecedoramente desvairadas. Elas incluíam um plano para abrir um novo e maior canal do Panamá, através da Nicarágua, usando centenas de dispositivos nucleares. Outra ideia, o Projeto Chariot, visava criar um porto artificial no Alasca, detonando 5 bombas termonucleares. Felizmente, a maioria desses planos nunca saiu da prancheta, depois que cientistas apontaram as consequências bastante óbvias e catastróficas de criar crateras radioativas enormes perto de áreas povoadas. Foi um capítulo bizarro em que a arma mais destrutiva já criada foi brevemente rebatizada como uma pá muito grande. 25. O Survival Condo Project. Para o americano comum, sobreviver a uma guerra nuclear significava uma existência sombria num bunker de concreto. Mas para os ricos, o apocalipse era uma experiência a ser enfrentada com luxo. Eis o Survival Condo Project. Empreendedores visionários compraram silos desativados de mísseis nucleares, Atlas F, enormes estruturas subterrâneas construídas para resistir a um impacto atômico direto, e os converteram em apartamentos de alto padrão para o fim do mundo. Não eram simples abrigos. Eram coberturas subterrâneas com piscinas, salas de cinema, paredes de escalada e jardins hidropônicos. Era a expressão máxima da ansiedade da Guerra Fria encontrando o capitalismo. Enquanto o resto do mundo se preparava para o inverno radioativo, os super-ricos podiam atravessá-lo em conforto climatizado, provando que, até o fim da civilização, podia ter uma área VIP. 26. Operation Big Buzz. Numa iniciativa que parece o enredo de um filme de terror de segunda categoria, o exército dos Al-Qasqaish decidiu testar a viabilidade de usar insetos como armas de destruição em massa. O experimento, com o codinome Operation Big Buzz, ocorreu sobre uma área residencial no estado da Geórgia. Em 1955, o exército liberou aproximadamente 330 mil mosquitos não infectados a partir de aeronaves para ver como se dispersariam e se buscariam sangue humano. O objetivo era determinar se os mosquitos poderiam ser usados como sistema de disseminação de um agente biológico, como a febre amarela numa guerra potencial. Naturalmente, os moradores desavisados lá embaixo não foram informados de que eram os sujeitos de um enorme experimento entomológico. Foi um ensaio arrepiante que tratou uma cidade americana como um laboratório gigante de guerra baseada em insetos. 27. Project Aquiline. O drone. Espião em forma de corvo, movido à energia nuclear. A missão da CIA era coletar informações sobre os soviéticos e estavam dispostos a tentar literalmente qualquer coisa. Isso levou a um dos conceitos mais bizarros da história da espionagem,
o Project Aquiline. A ideia era construir um drone de reconhecimento disfarçado de corvo ou águia. Mas não se tratava de um drone comum. O plano era alimentá-lo com um gerador termoelétrico de radioisótopos, essencialmente uma pequena bateria nuclear. Isso permitiria que o pássaro robótico permanecesse no ar durante meses, pousando em parapeitos de janelas em Moscou e coletando dados silenciosamente com seus olhos câmera e bico microfone. O projeto era incrivelmente ambicioso e acabou fracassando devido a desafios técnicos, mas captura perfeitamente a mistura da era entre paranoia de alta tecnologia e espionagem quase caricata. 28. Projeto Orion. A nave espacial movida a bombas nucleares. Como vencer a corrida espacial? Segundo algumas das mentes mais brilhantes da NASA e da DARPA, a resposta era simples: surfar uma onda contínua de explosões nucleares até chegar a Marte. Este era o conceito central do projeto Orion, uma proposta séria de uma nave espacial propulsionada por bombas atômicas. O design envolvia uma nave enorme com uma gigantesca placa de impulso na parte traseira. Pequenos dispositivos nucleares especialmente projetados seriam ejetados pela retaguarda e detonados, e a onda de choque resultante empurraria a placa, impulsionando a nave para a frente. Era, teoricamente, o sistema de propulsão mais rápido e poderoso já concebido. Os únicos pequenos inconvenientes eram as enormes quantidades de precipitação radioativa que seriam espalhadas pelo planeta durante o lançamento e a insanidade geral de amarrar os astronautas a uma torre de armas atômicas. 29. Projeto A-119. No final da década de 1950, a corrida espacial estava se intensificando e os Estados Unidos ficavam para trás após o lançamento soviético do Sputnik. Numa tentativa desesperada de conquistar uma enorme vitória de relações públicas, a Força Aérea dos Eskimir elaborou um plano ultra-secreto com o codinome Projeto A-119. O objetivo era chocantemente simples e monumentalmente insano: detonar uma bomba nuclear na Lua. A explosão seria cronometrada para que o cogumelo atômico, iluminado por trás pelo Sol, fosse visível a olho nu a partir da Terra. A intenção era uma demonstração global e inegável do poder americano, uma forma de mostrar ao mundo, e especialmente aos soviéticos, que os Estados Unidos tinham a capacidade de projetar seu poderio militar até a superfície lunar. Felizmente, cabeças mais sensatas prevaleceram, e o plano de bombardear a Lua com uma bomba nuclear foi discretamente arquivado. 30. A teoria do dominó. Isto não foi um evento isolado, mas uma ideia difundida e poderosa, que moldou décadas de política externa americana. A teoria do dominó era uma metáfora simples e aterrorizante. Se um país de uma região caísse no comunismo, seus vizinhos inevitavelmente desmoronariam um após o outro, como uma fileira de dominós. Essa visão de mundo simplista transformou cada conflito local, cada guerra civil e cada mudança política em qualquer lugar do globo num campo de batalha crucial na Guerra Fria. Foi essa lógica baseada no medo que justificou a intervenção americana em lugares como o Vietnã e a América Latina. A teoria transformou o mundo num gigantesco jogo de apostas altíssimas, onde perder um único e minúsculo dominó supostamente poderia desencadear uma reação em cadeia que ameaçaria todo o mundo livre. 31. Operação Northwoods. Este é um daqueles documentos desclassificados tão chocantes que é difícil acreditar que são reais. Em 1962, os mais altos escalões das Forças Armadas dos IUC, incluindo o Estado-Maior Conjunto, elaboraram e propuseram um plano chamado Operação Northwoods. O plano era um modelo para uma série de ataques de falsa bandeira a serem cometidos pelo governo dos Isur-Shinoyu contra os seus próprios cidadãos e interesses. A lista de ações propostas incluía encenar ataques terroristas em cidades americanas, afundar barcos de refugiados cubanos em alto mar e até abater um avião comercial de passageiros dos Epumessimesaunia.
O objetivo era culpar Cuba de Fidel Castro por esses atos horrendos, criando um pretexto inegável para uma invasão militar em grande escala. A administração Kennedy rejeitou categoricamente a proposta insana, mas ela continua a ser um vislumbre aterrador de até onde alguns estavam dispostos a ir. 32. Projeto Sunshine. O programa de roubo de corpos de bebês. Este é facilmente um dos projetos secretos mais perturbadores de toda a Guerra Fria. Na década de 1950, uma agência governamental chamada Comissão de Energia Atômica lançou o Projeto Sunshine. A sua missão era estudar os efeitos a longo prazo da precipitação radioativa no corpo humano, especificamente como um isótopo perigoso chamado estrôncio-90 se estava a acumular nos ossos humanos. Para isso, precisavam de amostras de tecido humano, particularmente de jovens, cujos ossos ainda estavam em desenvolvimento. Assim, agentes do governo em todo o mundo começaram a recolher secretamente partes de corpos, principalmente de bebés e crianças recentemente falecidos, sem o conhecimento ou consentimento dos seus pais enlutados. Foi um programa macabro e antiético que tratava corpos humanos como meros pontos de dados na corrida armamentista nuclear. 33. A doutrina da destruição mútua assegurada, MED. E, finalmente, chegamos ao auge absoluto da lógica da Guerra Fria, uma estratégia tão perfeitamente insana que o seu próprio acrônimo era uma confissão. A doutrina que manteve a paz frágil durante décadas chamava-se Destruição Mútua Assegurada, ou MAD. O conceito era simples. A única forma de prevenir uma guerra nuclear era que tanto os Selanuriwa como a URSS possuíssem tantas armas nucleares que qualquer ataque garantiria a aniquilação total tanto do atacante como do defensor, e provavelmente do resto do mundo. A paz era mantida não através da confiança ou da diplomacia, mas através de uma situação global de reféns em que cada ser humano era uma potencial vítima. Era o paradoxo supremo. Para garantir a sobrevivência, a humanidade tinha de viver permanentemente à beira da extinção completa. O nome dizia tudo. A estratégia era verdadeira e absolutamente louca. Então, combater a Guerra Fria proibindo cores, peixes e solos de guitarra. Genialidade ou loucura? Talvez ambas. Mas aqui está a verdadeira questão. Teriam vencido sem as loucuras? Deixem a vossa teoria nos comentários. E se adoram descascar as camadas estranhas da história, deixem o like, subscrevam e mantenham a curiosidade.